Como assim? Porque você quer que eu fale o quê? Do quê? Que rede de apoio? Não, exatamente, você não tem. Esse é o foco do documentário. Quebra queixo e cocadas caseira. Alô, freguesia. Ó, carro de quebra-queixo. Quebra-queixo e cocadas. É o meu jeito, mas não é bom. Isso aí. Nunca mais ia cometido. Hoje também. Desculpa, a gente só tá aqui na frente, tá tipo barulho, tá? É, a bandeira. Vocês estavam filmando esse mato. Não, vai ficar tranquilo. Peguei a mão porque você vai chamar a atenção. Vem aqui. Nossa, Vem aqui, rapaz. Meu nome é Rafaela, eu tenho 37 anos, trabalho como cuidadora de idosos e também faço faxina. Tenho 2 filhos, atualmente estou estudando psicologia. qual semestre que você tá de eu psicologia, Rafa? Estou iniciando o 2º semestre. E você fez faculdade na Uninove também? Na Uninove. Você fez na Uninove. O que você achou desse período da faculdade, quando você começou a cursar? Olha, pra mim, eu tô achando bem bacana, né? Mas eu senti um pouco de dificuldade, né? Como eu me ausentei muito dos estudos, né? Já tem alguns anos, então tá sendo um desafio e um sonho realizado pra mim. Sim. Então tá, vou deixar você dar continuidade antes da gente voltar nisso. E eu quero que você fale um pouco dos seus filhos. Fala a idade, o nome. Eu tenho 2 filhos. O Arthur, ele acabou de completar 18 anos. A Leandra tem 22. E são filhos maravilhosos, né? Que eu amo muito. Eles estão estudando, né? A Lê tá terminando já a pós dela. O Arthur é um filho incrível. É um menino muito bom, né? Me ajuda muito. A Leandra também. É isso. Tá, então fica tranquila. A gente não tem que fazer esse depoimento, essa entrevista, como se fosse pergunta e resposta. A gente tá conversando. Então imagina que você tá conversando com a Sal, você tá me falando as coisas e a gente vai montando. Na edição a gente organiza tudo, então fica tranquila, não precisa ser perfeito, tá? Tá. Então tá. Então, primeiro eu queria que a gente entrasse um pouquinho de todo o início da sua vida como mãe. O objetivo aqui é eu ver a sua experiência e entender o seu ponto de vista como mãe. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua primeira gestação, que foi a Lê, e depois a gente vai pro Arthur. Então fala um pouquinho com quantos anos você teve a Leandra, como que foi esse processo pra você, qual era a sua rede de apoio também. Eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe aos 14 anos, então eu ganhei a minha primeira filha, tinha 15 anos e foi difícil também, né? Passar esse período, mas eu tive minha mãe como rede de apoio, os meus pais, né? Porque logo eu fui morar sozinha, em seguida eu já casei, então foi um período de... Eu precisei amadurecer muito cedo, né? E enfrentar os desafios, e foi aí que eu comecei a trabalhar com o que me rendia dinheiro, que no caso foi as faxinas. Eu tive o privilégio também de fazer um curso de cabeleireira. Eu fiz esse curso, eu trabalhei alguns anos na área e foi assim que eu fui sustentando a minha casa, né? Minha família, ajudando também, né, o marido. Eu era casada também. E em seguida, passou no período de alguns anos, 10 anos, aí logo teve o divórcio. Sim. E como que foi esse processo que você teve que adaptar a vida como mãe, como esposa, tão jovem, tendo responsabilidades com a casa, tendo que se preocupar com responsabilidades que você ia ter tanto financeira e também de educação com a sua primeira filha, né? Você estava num período de adolescência e você já teve que lidar com uma criança logo de início. Como que foi a sua experiência para isso? Exato, para mim foi muito difícil porque eu também era muito jovem, né? E adquiri uma responsabilidade muito cedo. Então eu tive dificuldade para isso, mas deu certo, né? Passei por muitos obstáculos,
Mas foi algo que, com o período dos anos, eu fui acertando isso. E conta um pouco desses obstáculos que você passou, sabe? Desse processo. Que a gente sabe que esse casamento não trouxe não refletiu, acredito que coisas tão boas para o seu desenvolvimento pessoal. Sim, porque nós éramos muito jovens. Então, nós amadurecemos juntos e tivemos que enfrentar tudo juntos, né? Então, foi esse o maior desafio. Um estava ensinando para o outro o que a gente também não sabia, né? Porque ninguém estava com a idade correta de responsabilizar com filho, casa, contas. Ele tinha 17 e eu 14. Já fomos morar juntos. Então esse foi o desafio. E o Arthur, você tinha quantos anos quando veio a sua segunda gestação? Você passou por esse processo também? Sim, a segunda gestação foi o Arthur eu acho que eu estava com 20 anos. A gente pode corrigir essa parte porque eu não lembro. Não tem problema. Vamos, me ajuda. Vamos fazer as contas. Faz as contas. Você vai fazer 38 e o Arthur tem 18 anos. Filho, você é de 2000? E 8. 2008, você? O Arthur é 2008. Tá, então tem... Tá. Eu tava com quantos anos? Se você tem 37, se você tem 37 anos hoje e o Arthur tem 18, então você tinha 19. Caraca, era 19? Não, porque a diferença deles, ó, 18, 19, 20, 21, 22. É isso mesmo. 19, falei 20, né? Tá, então foi 20. Então só corrige. Já tava certo. A gestação. Tava certo. Você teve ele com 20 anos, tá certo? Então, traz um pouco de como que foi a sua segunda gestação, que você ainda estava casada, você ainda estava no processo de aprendizado, né? Conta um pouco como que foi depois do Arthur. E, claro, não perdendo o foco, que a gente quer entender a sua experiência de como que foi a sua rede de apoio nesse momento, principalmente por conta da presença do pai, do auxílio do pai, enfim, todo esse processo da idade do Arthur hoje. Então, a segunda gestação, eu estava com 20 anos e foi uma gestação surpresa, né? Quando eu fui ver, eu já estava com 3 meses de gravidez, porque eu estava tomando remédio, mas eu me lembro que eu fui numa festa. E, enfim, eu precisei tomar algum remédio, algum outro remédio. Vai ficar algo muito esquecido, né? Não, pode falar. É muito bom você Eu tomei contar. um remédio que eu sei que cortou o efeito do meu anticoncepcional. Foi exatamente isso que aconteceu e eu fiquei muito triste. Eu tive depressão na gestação do Arthur, né, no período inicial. E, enfim, mas ele veio e a gente criou com muito carinho, com muito amor também, com dificuldades, né? E precisei deixar eles na creche, sempre na creche para trabalhar. O pai deles na época trabalhava como motoboy e um ajudava o outro, né? Sem muita experiência, já com um pouquinho de bagagem já da Leandra, né? Da primeira filha. E aí as coisas começaram a caminhar um pouquinho melhor. Mas aí passou alguns anos, aí já veio a separação. Aí esse período foi um período que eu fiquei sozinha. A Leandra tinha 10 anos na separação, o Arthur estava com 5. E aí eu me responsabilizei com todas as coisas. Ele foi um pai ausente, que, né, não teve presente, né, em nenhuma parte, na parte escolar, na parte médica. E tudo isso eu precisei fazer sozinha. Foi basicamente isso. Fala como que foi esse processo da gente, principalmente para você trazer um pouco da parte não só de pai que não teve, mas a parte financeira. Como que você teve que lidar com a responsabilidade de 2 filhos em fase de crescimento e também você também tendo que lidar com as responsabilidades da casa? Então como que funcionou esse processo? Você recebia pensão? Tinha uma atenção? Como que era? Então, no início, ele até me ajudava com a pensão, né? E aí depois... Qual era o valor dessa pensão que você recebia? Bom, para 2 filhos era uma pensão... 6 meses ele me deu R$300. Aí depois ele achou que era muito, aí ele tava 250.
250 para 250 para mim fazer, né, as despesas das crianças que não dá. E né? quanto que você gastava normalmente com o Arthur em relação que ele precisava de roupa, que ele ainda precisava de roupa, que você precisava comprar em casa? Então, com o valor da pensão, você está perguntando isso? Sim. Não, com 250 reais, qual era o custo que você tinha com as crianças? Bom, com 250 reais, os meus filhos mal comiam, né? Porque a gente sabe que ter 2 filhos, um de 5 e um de 10, requer muita atenção em vários pontos. Fica doente, né? Área de lazer, eu não conseguia fazer. Então, foi um período muito difícil, né? Com a grana dele, então eu tinha que me virar mesmo nos 30. Trabalhava no salão, fazia faxina. E para poder dar uma estabilidade de vida melhor, né, para eles. E com que você trabalhava no salão? Com quantos anos que você começou a trabalhar no salão? Foi o momento que você percebeu que nesse momento você ia estar com dificuldade e ia ter que recorrer a outras coisas, ou você mesmo foi se organizando? Como que foi essa parte? Então, a minha mãe, ela já era cabeleireira, né? E aí eu sempre, muito pequenininha, sempre via ela trabalhando, né, no salão, ela me levava. E aí, de repente, eu pedi para ajudar ela e ela viu que eu tinha um dom também, que eu conseguia desenvolver bem o trabalho. E foi exatamente nesse período pós-gestação do Arthur que eu entrei para trabalhar no salão. E aí eu trabalhei alguns anos, acho que um período de 4 anos, né, para poder garantir o sustento deles. E aí foi o que me trouxe uma estabilidade melhor. E aí, lidando com o trabalho, com os 2 trabalhos que você estava fazendo? Sim, eu não parei de trabalhar. Mesmo fazendo o salão, né, eu trabalhava no salão e também fazia faxina. Os 2. E você precisava dos 2 trabalhos para que você conseguisse dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos? Sim, precisava ter os 2 trabalhos para poder, né, dar uma estabilidade básica ainda, né, para eles. Teve alguma coisa nesse momento o que era que você mais sentia falta, que o pai poderia fazer? Na verdade, eu sentia falta do apoio dele como pai, o suporte, aquela ajuda, porque tudo basicamente era eu, né? Reunião de escola, que muitas vezes eu nem conseguia ir, porque ou eu ia na reunião ou eu trabalhava. Então ficava muito difícil. Eu tive a ajuda também da minha mãe, que às vezes conseguia fazer essa parte para mim, mas era bem complicado para atender essas demandas, né? Uhum. Com o tempo que restava do seu trabalho, você conseguia participar bastante com seus filhos? Bem pouco, bem pouco, mas eu sempre estava presente, né? Sempre presente com eles. Eu queria saber o que você tem para dizer para outras mães que passam por essa mesma situação, sabe? Como que foi a sua história, a sua experiência? Deixa eu ver como que eu posso falar. O que você diria para outras mães na mesma situação que você? Bom, o que eu posso falar é que é muito difícil, porém gratificante, quando você vê que você consegue. Que, né, com muita garra, com muita força, tem muitos obstáculos, mas com muita perseverança mesmo, subjetiva, você consegue. Mesmo sem ter rede de apoio, né, eu acho que para as mães fortes que têm objetivo na vida, né, que quer ver que seus filhos fiquem bem e que precisam, né, porque os filhos eles precisam muito da parte materna e paterna, mas na ausência paterna, eu acho que a mãe ela consegue, com muita força de vontade, dar conta de tudo. Perfeito. E mais uma coisa, eu queria trazer como que é um dia comum na sua vida, tendo essa rotina? Bom, meu dia comum, ele é um dia bem cansativo, né? Ele já começa cansado, porque eu durmo muito tarde, né? Acordo muito cedo,
faço o trabalho, né? Faço a faxina, ou no período agora eu tô no período de faxina. Eu me ausentei um pouco do outro trabalho porque eu estava muito cansada e não estava dando conta da faculdade. E eu preciso estudar, então eu preciso dar um time, né? Então eu precisei parar da parte de cuidadora de idosos, ficar só com as faxinas para me focar no trabalho e também dar conta da casa, né? Dar conta dos meninos, as coisas estavam ficando muito jogadas. Então eu faço a faxina e vou direto para a faculdade e chego em casa tarde, né? Super tarde, ali por volta de quase meia-noite. E como que é o tempo com seus filhos? Então, o tempo com eles é mais no final de semana, né? Agora tá sendo mais assim no final de semana, que é o tempo que a gente tem para fazer as refeições juntos, né? A gente vai pra academia juntos também, né? Quando a gente consegue. E fazer alguns passeios, né? Visitar os familiares. Então, eu acho essa parte muito importante. E o que você não tinha antes? Com todo esse período que você passou, que você estava sem o pai, né? Que você, naquele momento que você realmente precisava focar em tudo, o que você não tinha antes que você tem hoje? Porque você precisou interromper os seus estudos para ter que lidar com tudo. Então, o que foi diferente de antes da Rafaela de hoje, com 37 anos, que conseguiu conquistar tudo que conseguiu, mesmo sozinha? O que eu não tinha no começo era essa experiência que eu tenho hoje. Então, com o tempo, você vê, foi uma fase difícil para mim. Eu tenho certeza que eu ainda fazia algumas coisas de forma errada, tentando acertar, né? Você está fazendo tudo pelos seus filhos mesmo? Exato, tudo por eles, né? Exatamente, o foco era eles, alimentá-los, enfim. E muito jovem, né? Então era basicamente isso. E um ponto disso foi você abriu mão dos seus estudos naquele momento? Eu precisei, né? Até mesmo porque a primeira gravidez, eu tava no período de estudo. Então eu fui até onde eu aguentei e aí depois eu precisei me dedicar a cuidar da minha filha, né? E depois eu retomei isso e aí logo chegou o Arthur e aí eu interrompi novamente. Para cuidar deles, né, e poder trabalhar. Quantos anos você voltou a estudar? Eu voltei a estudar, eu já estava com 28, não foi? Foi 28, filho. EJA, você não fez o EJA? 32? Nossa, é verdade. Foi 32. Você tá com 38? Não, mas não foi. 6 anos? Não faz 6 anos? Tem 6 anos? É porque na verdade eu não me lembro. Mais uma média. Oi, Bom, 7 anos, vai, 31. Eu voltei a estudar com 31 anos. 31 anos foi que eu voltei a estudar e eu fiz o EJA. Tá. Vai lá, Arthur. E aí eu vou fazer as últimas perguntas agora pra gente fechar, tá? Cuidado com o Luke. Tá, e agora só pra gente finalizar, eu quero como que tá a sua realidade hoje. Porque sozinha, eu acho que mudou muitas coisas. E, enfim, o tempo que você tá, o período que você tá, eu quero que você passe a sua realidade do que você conquistou sozinho com seus filhos. Quem é os seus filhos hoje? Qual é o momento da vida deles hoje? O que você conquistou sozinha, sendo mãe solo, mesmo sem rede de apoio? Hoje, graças a Deus, eu me sinto com uma missão cumprida, né? Tivemos muitas dificuldades, mas hoje eles, né? O Arthur já tá com 18, a Leandra com 22. O Arthur já finalizou o estudo, o curso. Minha filha já tá fazendo pós-graduação. Então eu fico muito grata, né? De ter sido essa rede de apoio para eles e ter conseguido chegar até aqui, né? Eu acho que isso é gratificante. Especificamente, o que a Leandra conseguiu conquistar hoje? Bom, minha filha hoje, graças a Deus, tem um apartamento dela, enfim, tem carta de motorista, né? E ela tá na carreira de trabalho bem bacana.
Não precisa ter Eu medo. não gostei dessa parte. Não vai porque colocar o isso Arthur- não, né? É porque o Arthur tá. Mas você pode falar realmente, Rafa, o que você conquistou, mesmo sozinha. Hoje a Leandra ela já é formada numa faculdade, a Leandra tá terminando a pós dela, a Leandra ela tá numa empresa em um trabalho estável, a Leandra está habilitada, o Arthur também, os mesmos pontos. Então eu quero que você traga isso. O que você conseguiu conquistar mesmo sem o pai? O que a mãe orientou, o que a mãe educou, o que a mãe incentivou os seus filhos a fazer, mesmo sem o pai? O que foi possível para você? Mesmo sem, né, sem a parte paterna, eu acho que eu consegui suprir a outra parte que faltava, a parte da educação financeira, educação escolar, né? Minha filha, a Lê, é formada, tá fazendo uma pós-graduação, está no trabalho estável. O Arthur terminou os estudos dele, finalizou o curso, tá com planos já para entrar na faculdade. E isso foi a parte mais importante. E a Rafaela hoje? A Rafaela hoje está em busca do sonho que ficou lá atrás, né? Desculpa. Tá tudo bem, Rafa. Tá tudo bem porque... Então eu vou chorar se começar a falar. Eu não quero chorar, eu só quero que você realmente mostre que é possível. Assim. Que você consegue. E você é uma mulher admirável por isso. Bom, a Rafaela de hoje é uma mulher com muitas feridas, mas uma mulher forte que está em busca dos sonhos, né, dos seus objetivos e lutando para isso. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz e muito realizada. Obrigada, tá? Você arrasou. E é isso. Essa é isso que a gente queria passar para outras mães, porque nem sempre todo mundo consegue ter a mesma realidade que a sua e consegue se reerguer. Mesmo você ter passado por tantas barreiras, por tantas etapas, ter que passar realmente por isso sozinha e ser mãe, ser pai, precisar trabalhar o seu interpessoal, precisar trazer educação para os seus filhos, desenvolvê-los também, você deu a volta por cima. Mesmo sem uma rede de apoio, você conseguiu fazer tudo sozinha. E hoje é tudo resultado de todo o seu esforço. Sim. Então, com 37 anos e você falando tudo isso, é maravilhoso. E que existem várias outras mães. E você está mostrando hoje, você está representando várias mães. Sim, com que certeza. mostra que isso é possível. É possível. É possível. O mais difícil que seja, mas uma mãe hoje em dia tem uma força gigantesca. Tem. Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, né? Que a gente tem isso, mas é uma realidade que acontece. Sim. E é muito gratificante, é admirável. E a gente tem muito orgulho de estar participando, de estar conseguindo mostrar isso para as outras pessoas, para as outras mães de todo o Brasil, tá bom? Sim. Então, obrigada, Rafa. Parabéns, tá? Tá bom. Obrigada por enfim, por tudo, tá bom? Se a mãe da Camila não morasse tão longe, né? Sim, e lá ia ser totalmente outra estética. Ela ia ser, tipo, mais lá matão, interior, né? Ia trazer outras realidades. Ó, ali tem uma igreja, que agora vai ter fechado, tem um lava rápido, fica legal. Tem uma mercearia aqui, tem outra em cima. A minha prima tem um salão ali mesmo. Dá pra gente pegar. Meu nome é Arthur, eu tenho 18 anos. Atualmente estou trabalhando no Atacadão de repositor. Eu terminei a escola, né? Eu estudava no Jacob, terminei ano passado. Ano passado eu também terminei o meu curso de administração na ETEC. E esse ano estou pensando também em entrar na faculdade. Quero fazer faculdade de educação física. E é isso. Tá. As da Mahar, porque o Arthur é muito parecido com o pai dele. Nossa senhora. Nossa, que isso. Pergunta Também. pra ele qual fato oculto. Sim, porque mandou. Tá.
Então, passando um pouco aqui do que você falou e tudo sobre o momento que você tá com 18 anos, eu queria que você falasse um pouco como que foi você passar esse período da sua infância. Você já é um homem, você tá se amadurecendo cada vez mais, e eu acho que hoje talvez você entenda o que mudou um pouquinho da sua infância pra hoje. De como foi você crescer sem a presença e sem todo esse suporte do seu pai. Bom, eu lembro, né, dos 4 para os 6 anos ali, meu pai, ele me buscava assim às vezes, eu ia pra casa dele, passava o final de semana ou outro, e muitas vezes, né, tinha algumas promessas assim dele me buscar e acabava que não vinha, né? Então, tipo, eu ficava arrumadinho assim na calçada com a mochilinha, sabe? E acabava que, tipo, não ia pra casa dele, aí eu ficava com a minha mãe. Ou senão minha mãe tava trabalhando e eu tinha que ficar em casa, assistindo TV, sei lá. Tá. E como que foi você crescer sendo cuidado somente por ela? Foi difícil, né? Porque muitas coisas que eu queria fazer, né, assim, que eu via os meus amigos com os pais, tipo, indo empinar pipa, indo jogar bola. Então, pra mim era muito difícil. Era algo que eu tinha que, tipo, buscar sozinho ou com os meus amigos mesmo. Com os pais dos meus amigos, tipo, não tinha isso. Mas foi muito difícil. Sim. E em algum momento você já se sentiu desamparado, sendo cuidado só pela sua mãe? Desamparado não, né? Porque minha mãe, ela é muito boa, né? Ela sempre fez tudo por nós. Querendo ou não, ela sempre deu um jeito, né? Pra gente sair, pra gente fazer alguma coisa. Mas eu sentia muita falta, né? Dessa imagem paterna, mesmo que a minha mãe tivesse tomado essa posição. Sim. E você não teve a rede de apoio em relação ao seu pai, mas a rede de apoio externa, como que foi a parte da sua família também? Ah. Pronto. Não, eles não caem. Tudo sob controle. Vai, pode perguntar de novo. Como que foi, mesmo que você não teve essa parte, que você sentiu um pouco da ausência do seu pai, como que foi em relação à sua família? Em relação à minha família, ela é sempre muito ligada aos meus avós, assim, aos meus tios, né? Meu tio Gabriel, meu avô. A gente sempre tentou fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, sair pra jogar bola, andar de carro, pra me aprender também, praticar. Isso eu acho que é algo que os pais deveriam ensinar, né? Mas nunca faltou. Tá. E como que você se sente hoje com todo esse desenvolvimento, toda a parte que você evoluiu como de homem também? Você tá aprendendo muito. Como que você se sente, o Arthur, hoje? Quem é você hoje? Não, eu quero continuar seguindo, né? Quero buscar o meu sonho. Quero fazer minha faculdade também. E olhando lá pra trás, que era muito difícil, né? Porque eu queria ter esse apoio paterno, querendo ou não. Mas eu hoje em dia eu vejo, né? Vejo que foi muito difícil e quero buscar uma melhora, né? Quero buscar realizar os meus sonhos, independente com a imagem paterna ou não, porque a minha mãe me ajudou muito nisso, né? Em relação a estudo, em relação ao apoio. Mas eu quero realizar o meu sonho. E esse sonho de ser o Arthur? Esse Arthur aqui. Sonho de fazer minha faculdade, viver bem financeiramente, me casar futuramente também. Uhum. E como que tá o contato com o seu pai hoje em dia? Hoje em dia, assim, eu não falando de religião, mas a gente procurou liberar o perdão, né? Porque independente de qualquer coisa, a gente tem que perdoar, a gente tem que se sentir bem consigo mesmo, né? E foi isso que aconteceu. Foi? E você ficou um tempo, então, sem falar com seu pai, e depois você... Fiquei... porque era como se fosse um ioiô, né? Algumas vezes ele me buscava, sim, dos 4 anos pra cá. Algumas vezes ele me buscava, algumas não. Outras ele sumia, não mantinha contato. Ficava 1, 2, 3 anos, acho que o máximo foi de 3 a 4 anos, assim, que ficou sem se falar. E eu ficava muito mal, né? Querendo ou não...
Eu também fiz o Ozen, né? Que era como se fosse uma inclusão, uma mini escolinha. Aí lá tinha tipo aniversariante do mês, dia do pai. Aí muitas vezes a minha avó que ia, ou a mãe de um amigo que ia. Então é muito difícil. Sim. Nesse tempo que você ficou sem falar com ele, quando que você retornou a falar com ele de verdade? Que eu retornei de verdade. Acho que foi ano passado, no final da minha formatura. Que aí eu tava mantendo um pouco do contato com ele, porque eu tinha liberado esse perdão. E ele foi na minha formatura também, deu tudo certo. E hoje em dia tá tudo certo, tá tudo bem. Sim, eu mantenho contato ali de vez em quando, mas tudo certo. Então, sua visão hoje, te falta alguma coisa você com sua mãe? Não, hoje não. Hoje minha mãe me ensinou tudo o que devia ser feito. E o que você acha? Minha mãe, pra mim, minha maior inspiração, querendo ou não, né? Porque uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, né? Que conquistou as coisas sozinha, assim, sem o apoio paterno, sem o apoio, né, do marido, no caso. E nunca deixou abalar, né? Nunca deixou faltar pros filhos, sempre correu atrás. E é isso que torna ela a minha inspiração. É tudo que você precisa. Tudo que eu preciso. Assim, Foi. Então foi, parabéns. Parabéns. Meu nome é Leandra, eu tenho 22 anos. Atualmente eu sou bancária, trabalho no Banco Bradesco. Sou formada em gestão financeira e atualmente eu faço MBA de finanças estratégicas e investimentos. Eu sou cristã, eu gosto muito da palavra de Deus. Não, isso nem Tenho um relacionamento saudável com a minha família. Ler. Não é pra você se apresentar assim. É o quê? Primeiro só se apresenta, tipo, seu primeiro ponto mesmo, que foi isso. Seria, enfim, todas as suas formações e tudo. Uma bancária desse jeito é um pouco complexo a gente ver, né? Tá um pouquinho cansadinha, mas não tem problema. Ah, você tá falando da minha fisionomia? Tô te zoando. Não tem nada de cara de Solta o bancária. cabelo, vai, qual que tá demais? Meu cabelo tá sujo. Tá Mas muito olha, feio. olha lá. Mas isso não tem nada a ver, Ellen. Oxi, você tá se preocupando com o meu... Oxi! Não, nada a ver o que você tá querendo, minha filha. Continua. Tá, então vai. Você devia ter avisado antes, que aí eu fazia uma chapinha, uma... Não precisa, é isso, é a vida real. Tá, então primeiro eu queria que você falasse um pouco de como foi a sua experiência de você ser a primeira filha, você ter um primeiro contato, de ter uma rede de apoio, na verdade, receber uma rede de apoio do seu pai e da sua mãe junto, e depois você não ter mais isso. Como que foi esse processo de transição de você ter a presença do seu pai e depois não ter ele mais? Bom, eu não tenho tantas coisas, assim, memórias boas, né, na minha infância. Não tantas, mas eu tenho coisas boas. Mas, assim, no início foi bem desafiador, eu me perdi bastante, né, porque eu acho que ter um pai, ter um apoio ali paterno é totalmente diferente de você crescer sem pai. Mas eu tive minha mãe, que foi meu pai, e é minha mãe e meu pai. Então, tipo assim, eu vi ela se esforçando em tudo, em todas as áreas, querendo suprir tudo aquilo que eu precisava do meu pai, entendeu? E eu não tive. Então, assim, eu me sinto uma pessoa muito forte hoje, e eu acho que é um reflexo da minha mãe, daquilo que ela sempre mostrou ser. Mas foi desafiador, né? Igual eu falei, eu me perdi bastante, assim, em questão dos meus pensamentos. Eu busquei muito meu pai quando era menor e eu não tive aquele apoio que eu precisava. Mas, assim, eu fui vencendo a cada dia com a presença da minha mãe. Então, eu acho que, assim, eu não senti tanta... Em algumas áreas eu tive falta, mas em outras eu não tive tanto porque eu tive a minha mãe pra suprir, entendeu? Ela esteve ali no lugar do meu pai. Mas no início eu busquei muito a presença do meu pai e eu não tive. Então foi assim, eu sofri bastante, entendeu? Não sei se eu consegui expressar aquilo que você queria. Conseguiu, tudo. E
você sendo irmã mais velha, você sentiu uma responsabilidade maior por você ter mais consciência do que o Arthur nesse período de idade? Sim, eu acho que eu teve um momento que eu sofri bastante de ficar pensando, será que meu irmão vai passar pelas mesmas coisas que eu passei? Então eu acho que teve momentos que eu quis instruir ele pra não passar pela dor que eu passei. E eu acho que por ele ser o filho mais mais novo, né? Eu fui a mais velha, eu consegui tirar um pouco esse peso dele. Assim, porque eu acho que eu senti mais. Hoje o meu pai, ele quer estar um pouco mais presente. Eu acho que o Arthur teve sim fases que ele precisou do meu pai e não teve, mas ele não sofreu tanto quanto eu. E por que você acha que você sofreu mais? Porque eu peguei o início, né, a trajetória ali da separação. O Arthur veio depois, então ele teve um pouco o meu pai, mas não sei se eu consigo tirar essa resposta. Mas eu acho que ele não sofreu tanto quanto eu. Eu acho que por eu ser mulher, assim, sabe? Você sentiu um pouco mais, foi melhor pra você enxergar tudo isso que sua mãe tava passando? Eu acho que por eu ser mulher eu tive Pode passar primeiro. Eu tive mais essa questão de... Agora, pode recomeçar. De falta de um pai, sabe? Você via o que sua mãe tava passando com mais sensibilidade. Exatamente. E eu acho que a figura feminina precisa de uma figura masculina. Não que o Arthur não precise, mas por ele ser homem, ele não tem coisas que, tipo assim, que... Então, calma aí, você colocou a colocação errada. O Arthur, por ser homem, precisava de uma figura paterna para esse apoio. Ele precisava, mas não é a mesma área que a minha, entendeu? Eu acho que se divide ali, entendeu? Entendi. Não sei se eu tô... Tá, não tem problema. E hoje, com tudo que você passou, você acha que faltou alguma coisa pro seu desenvolvimento? Sim. Você acha que... Eu acho que eu perdi a minha identidade por não ter meu pai, assim, um pouco. Nesse período de término? É. Mas hoje, a Leandra que é hoje, a sua mãe deixou de te suprir em alguma área? Você sentiu falta de alguma coisa pra que você se tornasse quem você é hoje? Desculpa, eu não entendi. Todo esse processo que você cresceu somente com a sua mãe, te faltou algo? Não, eu só teve falta do meu pai quando eu era menor. Tipo assim, quando eu tinha 15 anos. Eu tinha um sonho de ter uma festa de 15 anos. E aí eu pensava, como eu vou ter a minha mãe e meu pai, sendo que eles brigam, estão separados, sabe? Às vezes eu queria ir no shopping com meu pai, mas eu não tinha isso. Mas assim, para mim, pela Leandra que eu me tornei hoje, talvez eu me tornei forte pelo aquilo que eu passei, pelo processo de sofrimento. Então eu acho que foi necessário, talvez, sabe? Sim. E a sua mãe hoje? A mulher que ela é hoje, a mulher que você se tornou hoje, você faria alguma coisa diferente? Só por algumas escolhas erradas. Não digo disso, não digo de pessoal, mas eu digo da relação você e sua mãe, você se tornar quem eu acho que, então, na fase da adolescência, por eu não ter tido meu pai, eu me tornei um pouco rebelde. Então, consequentemente, eu não fui uma boa filha, sabe? Eu fui muito rebelde, eu fazia as coisas da maneira que eu queria, eu não fui tão amiga da minha mãe, ela sempre foi muito minha amiga, assim, ela sempre esteve ali. E aí eu meio que, sabe? Corri pro que eu queria e não ouvia tanto ela, mas eu sempre tive ali o apoio dela, sabe? E agora adulta eu reconheço isso. Então talvez eu acho que ouvir mais a minha mãe, só isso, assim. Fechou? Fechou. É isso, então. Meu nome é Juliana, tenho 29 anos, sou mãe de 2 meninos, o Riquelme e o Apolo. O Riquelme tem 12 anos, o Apolo tem 4 anos. Sou manicure, moro aqui na comunidade do Boi Malhado, né? Sou manicure há 10 anos e sou mãe solo. Foi agora? Foi. Ô, Glória. Eu fui decorar. Então, Ju, sábado no salão, como que tá as coisas? Como que tá a rotina por aqui? Hoje é bem corrido.
Corrido? Corrido. Quantos atendimentos hoje você tem? Eu comecei às 7 e vou até às 6 hoje. Até Uma às atrás 6? da outra. E normalmente seus sábados é sempre com essa rotina? Sempre. Tem dias que eu prolongo até às 9. Até as 9 da noite. Até às 9 da noite. E como que fica seu filho? Quem cuida dele nesse momento? Conta um pouquinho pra gente, como que concilia, né, a rotina? Então, meu filho, eu pago uma pessoa pra ficar com ele, né, nesse momento. Hoje mesmo, a babá que fica com ele, ela teve um probleminha, aí teve que dormir no meu irmão, que isso nunca acontece, né, porque assim, eu não tenho rede de apoio. Aí ficou no meu irmão, pra eu poder vir trabalhar hoje às 7. Sim. Aí meu irmão já deixou na casa de uma colega minha pra ficar com o pai dela, pra quando eu tiver um tempinho aqui ir lá ver ele, que eu não consegui ver ele ainda hoje. Sim, então é sempre fazendo o máximo para as coisas darem certo. Sempre assim, bem corrido com ele. Tem dias que eu não vejo, tem dia que fica com a minha cunhada, tem dia que é com o meu irmão, aí eu pago uma pessoa, sempre assim, bem puxado. Sim, e Jô, conta pra gente quanto tempo que você concilia a sua rotina desse jeito? Já tem bastante tempo que você tá no salão? Olha, tem uns 2 anos já. 2 aninhos. Bastante tempo. No ramo de manicure é desde os meus 19 anos, né? Sim. Aí eu parei um tempo, eu trabalhei com outra coisa e voltei de novo, né? Já tá no costume já. Sim, e aí desde então é conciliando pra fazer com que tudo corra bem. Sim. Todo dia é um dia diferente, todo dia é uma luta diferente. Exatamente. Ai. E hoje em dia seu filhinho tá com quantos anos? Fala um pouquinho da rotina dele também. Ele tá com 4, né? 4 aninhos. 4. Mocinho já. Aí de manhã eu acordo ele, eu costumo acordar ele umas 5 pra colocar ele na perua 6. Aí ele chega 1h30, aí durante o dia eu venho trabalho até meio-dia. Aí eu busco ele na perua, do almoço, do banho e levo pra uma pessoa ficar, pra mim voltar a trabalhar a parte da tarde. Aí eu sempre converso com ela quando eu vou atrasar, que eu sempre tenho um cliente 6 horas, 7 horas, aí ela fica com ele até esse horário, né? Mas é sempre conversado, pra não sair do acordo, né? Aí eu busco ele, chego em casa, dou banho, dou janta, dorme, fico ali com ele meia horinha, ele dorme. E aí no outro dia a mesma coisa, mesma rotina todo dia. É bem puxado, eu quase não tenho convívio com ele, né? Aí, como eu folgo dia de segunda, eu prefiro ficar com ele na segunda. Eu não deixo ele ir pra escola e fico com ele na segunda pra gente aproveitar o dia. Sim. Mas é puxado, bem puxadinho. Com certeza, eu imagino. E você mora aqui perto? Quanto fica a distância aqui da sua casa? Eu moro umas 5 casas do salão. Eu moro do lado, eu optei por morar perto. Só que a moça que fica com ele é um pouquinho longe, aí eu preferi morar mais perto do serviço. Porque tem dias que eu trago ele. Hoje seria um dia que eu teria que trazer ele. Mas como o meu irmão conseguiu ficar com ele, aí graças a Deus eu não... Senão ele estaria aqui uma hora dessa. E quando ele te acompanha no salão, ele fica quietinho, ele fica brincando? Como que fica a rotina dele? Ele não fica quieto, ele é muito agitado. Aí como aqui tem uma pracinha do lado, eu deixo ele lá e fico olhando toda hora. Eu falo pra ele não aceitar nada de estranho, converso com ele, né? Aí sempre ele vem aqui dando um pulinho aqui. Sim, então é sempre fazendo a melhor maneira possível pra adaptar, enfim, dá tudo certo, né? Pra você conseguir fazer o trabalho, trabalhar e tal. Eu faço de tudo pra poder criar ele bem, né? Sim. E você já teve dificuldades financeiras por conta do seu trabalho? Já. Esse mês mesmo que passou foi bem apertado, porque assim, eu não tenho... É eu e eu mesmo, entendeu? Eu não posso contar com ninguém. Não posso contar com o pai, não posso contar com ninguém. Esse mês mesmo, uma pessoa que ficava com ele fez uma cirurgia. Tive que trazer pro salão uns 5 dias seguidos. Foi bem apertado. Aí tive que arrumar outra pessoa, pagar outra pessoa por fora pra ficar com ele. Aí vem perua, vem babá, vem aluguel... vem a alimentação, vem as vestes dele, então, tipo, é muito apertado. Todo mês é um mês diferente, né? Mas esse mês foi bem apertadinho. Assim, necessidade, graças a Deus não, que eu dou meus pulos pra não faltar nada pra ele. E sempre foi assim? Você sempre foi assim. Desde o início do período da sua gravidez, sempre foi você cuidando de tudo? Sempre foi eu, quando eu, tipo, na gravidez era eu e minha mãe, né? Foi gravidez de risco, então foi eu e minha mãe, literalmente. Foi 9 meses bem sofrido, sempre no hospital ali pra ele poder vir, né? Que foi uma gravidez de risco, eu tive descolamento de placenta, né? Então foi bem difícil. Aí foi eu e minha mãe. Ele nasceu, né? Com 6 meses eu fui trabalhar e ele ficava com a minha mãe. Aí quando ele fez 2 anos eu vim pra cá, porque eu perdi o serviço lá.
e vim pra cá e trouxe ele, né? Eu optei por trazer ele pra poder criar, porque eu já tenho um de 12 e não crio, porque na época foi muito difícil, aí tive que deixar com uma avó por parte de pai. Mas esse eu tô fazendo de tudo pra criar. Sim. É sofrido, mas tá dando certo. Com certeza, guerreira todos os dias. Sim, sim. Fazendo por tudo. E o que você diria para outras mulheres na mesma situação? Ai, mano. Se fosse um ponto de vista da Juliana, de tudo que você passou, sabe? Olha, no meu pensamento que eu tenho hoje em dia, que eu não tenho rede de apoio. Tipo assim, eu tenho só ele, mas tem mães que tem mais. Então eu creio que elas fazem de tudo para não faltar nada. Porque hoje, inclusive, esse foi um assunto hoje aqui no salão, gerado no salão, que tem uma mãe que leva o filho e corre, né? Então é bem sofrido. Pra gente que não tem rede de apoio, a gente não é desistir. Porque assim, quando eles crescer, é tudo pra gente. É o que a gente tem, é eles ali. Um dia eles vão servir pra gente, né? Antes de eu ser mãe, eu sou filha. Eu faço de tudo pela minha mãe hoje em dia, porque hoje em dia a pessoa que eu sou, eu agradeço a ela, né? Então ela sempre fala pra mim, filha, eu não tô aí pra te ajudar, mas força. Então assim, é força, gente. Força, correr atrás, não desistir. Porque mãe que é mãe mesmo, não desiste. A gente faz de tudo pela vida dos nossos filhos, pelo bem-estar, né? Eu mesmo mato e morro pelo meu, né? Sempre tem uma época, dezembro mesmo, é muito corrido no salão, muito mesmo. Então assim, tem dias que eu não vejo meu filho. É doído, ontem mesmo eu dormi com o coração bem apertadinho, que eu não fiquei com ele, eu não vi ele. Ele tem uma rotina à noite comigo, né? Então eu não sei como que foi na casa do tio. Ele toma leite, tipo, já é costume dele tomar o leite dele. E ele não tomou. Aí o tio falou assim, não, ele vai comer o que tem aqui. Aí eu já fiquei preocupada, mas assim, de boa, né? Tá me ajudando, mas ficou lá. Mas foi bem apertada, mas a gente tem que deixar, porque a gente tem que trabalhar. Tipo, eu tive que vir 7 horas para poder atender uma moça, né? Então foi bem sofridinho. Mas assim, é muita força, não desistir, batalhar pra a gente criar, né? Que visão linda, Ju. Sério, obrigada. Não. E agora eu queria que você passasse um pouquinho também, quantidade de atendimentos. Normalmente, quantos atendimentos você tem em dezembro? A gente sabe que assim, é uma loucura mesmo, né? É todo mundo querendo se arrumar. Sim. E como que você fica com as unhas? Gente, é muito cheio. Não, graças a Deus eu tenho uma clientela muito boa mesmo. Agradeço a Deus todos os dias. E peço a Deus mais oportunidade para aparecer mais, sendo que eu não consigo nem atender as minhas. Mas assim, sempre é bom gente nova, né? Dezembro é muito cheio pra mim, pras meninas é muito cheio mesmo. Tipo, dezembro a gente chega aqui 6 horas da manhã, vai embora 2, 3 horas da manhã pra poder atender todo mundo. A gente fica acabada, só o pó da rabiola, né? Natal mesmo, a gente passa com a família, mas a gente passa muito cansada, muito. Comer, dormir, já era, acabou o nosso dia ali. Porque a gente tenta atender, porque, querendo ou não, são elas que pagam o nosso salário, né? Então a gente tem que correr atrás do nosso 10º ali, porque janeiro já não é um mês bom. Todo mundo tá endividado, né? Então janeiro é muito cheio, graças a Deus. É de domingo a domingo, mas é muito cheio. Então eu colocaria em média aí uns mais de 10 atendimentos por dia. Em dezembro. Dezembro eu opto por datas assim, 30 e 24, só mão, né? Então assim, eu começo 6 da manhã e vou até 2 da manhã, um exemplo. Então é uma atrás da outra. Eu tenho 1 hora para fazer mão e 1 hora para fazer pé. Se for pé e mão é 2 horas e se for mão é 1 hora. Mas sempre tem uma cliente, tipo essa moça que eu acabei de fazer o atendimento nela, era só pé, mas eu consegui fazer a mão dela. Porque é uma pessoa que tem a cutícula fácil, então dá pra encaixar. Sempre dá pra encaixar alguma, né? E como a gente tem filho, né? Então a gente tem que fazer um extra a mais, né? Sim. Então a gente colocando aí, se você trabalha das 6 às 2, é mais de 12 horas por dia, seriam mais de 12 atendimentos. Isso mesmo, é bem cansativo. Tem vezes que não tem tempo nem, a gente não consegue nem se alimentar direito. Sim. É só se hidratando mesmo, belisca uma coisinha aqui, belisca outra ali, pra poder atender todo mundo. Pra todo mundo ficar satisfeito, né? Pra no próximo mês ou próximo ano elas estarem de novo com a gente. Sim. Ju, com essa parte de organização financeira que você trouxe também, para conseguir atender tudo, atualmente você recebe algum auxílio do governo ou então alguma pensão? Você já recebeu alguma ajuda do pai do seu filho? Eu recebo Bolsa Família, né? O pai me ajuda com R$300.
R$300. R$300, que não é nada, porque só peru é 220, a pessoa que eu pago é R$400. Tipo, esse mês que passou ele não ajudou, então por isso amanhã mesmo eu já vou trabalhar, amanhã é domingo. Amanhã eu já tenho que trabalhar para poder pagar a outra moça que vai ficar com ele. Hoje a moça que tá com meu filho é uma colega, a mãe dela, tipo, foi Deus que tocou no coração dela, ela falou assim, não, deixa na minha casa, eu fico com ele para você. Porque era pra tá aqui comigo, né? O pai não pergunta, não manda mensagem, não quer saber, não tá, tipo, nem aí pro filho. Aí, tipo, ele acha que R$300 é muito, não é. Eu sei que tem mãe que recebe menos, a gente conversa aqui no salão, tem mães que recebem R$200, não é nada. Não é nada. Pra criar um filho hoje em dia tá muito caro. E não teve uma pensão alinhada com o valor da justiça? É o que ele acha? Então, eu tô correndo atrás disso, né? Pra gente ficar certo, né? Fé em Deus vai dar certo. Porque, literalmente, tem homens hoje em dia que acham que R$100, R$200 dá pra criar uma criança. Não dá. Infelizmente, não dá. Sim. E quem pensa nisso hoje em dia é só as mães mesmo, porque os pais não estão nem aí, né? Eles não querem saber o que eles vestem, o que eles calçam, né? O que eles comem, um corte de cabelo, um passeio, né? Um brinquedo, eles não querem saber disso. Sim. Ju, você trouxe um pouquinho também da rotina que você tem que lidar com ele em relação a babá, perua, transporte de escola, que é extremamente importante, mas um pouquinho, por exemplo, no mercado. Quanto você gasta no mercado mensalmente para você conseguir atender tudo que seu filho quer, principalmente o leite que ele gosta de tomar antes de dormir? Sim, meu Deus do céu. Leite, assim, eu tenho que comprar porque ele não ganha das escolas daqui, né? Então, as escolas não dão leite? Não, ele não recebe, ainda não. Esse ano eu espero que ele receba, então já é um gasto a mais o leite, né? Mas compra mesmo, assim, dentro de casa, eu gasto uns R$900, porque eu recebo uma cesta básica, né? Então já ajuda bastante, aí eu só complemento com as besteirinhas dele. As besteirinhas dele eu gasto uns R$300, que já é pra passar o mês todo pra ele, entendeu? Então, tipo, eu tenho que me virar muito pra ter esse dinheiro por fora, pra poder comprar as besteirinhas dele. Biscoitinho, suquinho, Danone, fruta. Tem que ter isso pra tudo ele. Que uma criança gosta. Tudo né? que uma criança gosta. Fora os brinquedos, né? Que ele gosta de um brinquedo, meu Deus. Então, tipo, é bem sofridinho, viu? Pra gente conseguir tudo isso aí. Não é uma vida boa. Assim, tipo, ele tem tudo do bom e do melhor. Mas, assim, supre, entendeu? Algumas coisas. Sim. E, Ju, hoje, com todo o cenário que você está hoje, qual que seria o cenário ideal com o seu filho hoje, conciliando a sua rotina, conciliando a rotina dele? O que você gostaria que fosse? Na verdade, eu queria poder ter tempo, assim, pra passar mais tempo com ele, pra ensinar as coisas certas pra ele, porque literalmente são outras pessoas que ensinam. Sempre quando é uma pessoa nova que fica, eu falo, ó, evitar dele xingar. Esses dias aconteceu uma corrida, a moça falou assim, Ju, eu reclamei ele, deixei de castigo, porque ele bateu na menininha, na irmãzinha dela. Eu falei, tá certo, tem que ensinar ele que não pode bater, é de criança que se ensina. Então eu já deixo isso pras meninas, então eu não tô podendo ensinar, mas eu sempre deixo pra alguém isso, entendeu? Pra ele não fazer. Aí as meninas sempre obedecem, né? Que é sempre mocinhas de 18, 17 anos que fica com ele. Então ela faz isso, né? Porque assim, eu não tô podendo educar. Quem tá educando é outras pessoas. Então assim, eu queria poder educar, eu queria poder estar ali com ele, ensinar mais, mas tá bem difícil. É bem difícil passar isso pra ele, né? Passar mais tempo, ajudar com coisas de escola. O tempinho que a gente tem ali depois da escola dele é 1 horinha. Aí eu dou banho, dou comida, isso. Aí ele dorme na casa de outra pessoa pra poder vir trabalhar. Então eu não tenho isso com ele, eu queria ter. Sabe, eu queria poder criar mais, né? Ter mais atenção, mas eu tenho que trabalhar. Você queria, com outras palavras, mais tempo de qualidade com ele e também pegar aquelas situaçõezinhas que só acontecem naquele momento. Sim, né? eu pego bem pouquinhas coisas, pego bem poucas fábulas dele. E o pouco que eu pego eu consigo gravar ali, mas é bem pouquinho. Queria poder ter mais tempo, né? Sim. Mas não dá. Domingo a gente tenta curtir ali, mas querendo ou não, domingo passa muito rápido. É um dia curto e tanto mais porque é final de semana no salão, né? E depois já é segunda-feira de novo. Aí começa tudo de novo. Aí eu não tenho esse tempo que eu queria poder ter. Sim.
Opa, tem mais alguma pergunta? Sim, Ju, perfeito. Tá certo. Bom, Ju, então realmente obrigada por todo esse ponto de vista, por você compartilhar com a gente tudo isso, porque é muito importante, é muito rico, porque não é somente uma mãe que tá passando por isso, a gente sabe que são várias, sabe? E principalmente alguém que tá próximo da gente, por todos os dias eu convivo com a Jaque na faculdade, Sim. e ela é sua irmã, daqui a pouco a gente vai encontrar minha irmã também, que passou pela mesma situação. Então, assim, isso é extremamente precioso pra gente. E você é uma mulher que realmente é admirável, parabéns por toda a sua força, por toda a sua luta, tá? E você pode ter certeza que Deus vai recompensar absolutamente tudo. Amém. Tudo. Parabéns pela sua força e pela sua garra, tá? Obrigada. De verdade, vou até te dar um abraço, que eu admiro demais, viu? Parabéns. Obrigada, viu? Ela engravidou com 14 anos, pediu de casa, tipo, veio pra São Paulo. Ótimo. Jaqueline. Tá, então, Ju. Melhor tu ter ensaiado à noite com ela, para ela já tá pronta. Não, ela me mandou hoje. Essas são as melhores que acontecem assim, no documentário sempre assim. Não, porque às vezes não, é assim, mas às vezes a parte mais importante ela esquece. Isso, essa parte aí, né? Tipo assim, que essa parte é uma das primeiras. Tipo. Essa é uma das primeiras. Mas essa parte você vai contar que você não é de São Paulo, que você é da Bahia. Certo. Fala a idade que você veio pra cá, por que você veio pra cá, com quem que você veio pra cá, o que você passou aqui no início, eu acho bem importante. Eu acho que você desenrola muito bem, né? Tipo, ela começa a falar, ela fala muito, né? Então, Ju, vamos lá. Interrompendo seu segundo atendimento do dia. Segundo não, amiga. Não é o segundo? Não, esse daqui já é o terceiro. Já é o terceiro atendimento. Então, vamos lá. Tá. Ju, conta um pouquinho de como que foi o processo de você vir para São Paulo. Por que você... outra coisa, se apresenta, né? Fala de onde você é e como que foi para você vir para cá. Eu sou de Barra do Rio Grande, Bahia, né? Vim pra cá com os meus 17 anos. Eu tinha uma relação muito abusiva com o pai do meu filho, do meu primeiro filho. Meu filho tem um probleminha na mão. Tive que vir pra correr atrás do tratamento dele, né? E nisso eu acabei ficando aqui, né? Fiquei 2 anos, vivi uma relação com ele de 3 anos. Vim pra cá, pra São Paulo, certo? Apareceu uma oportunidade de trabalhar num salão, assim, umas 3 semaninhas assim que eu cheguei em São Paulo, sabe? E nisso eu fiquei e com 1 mês eu me separei, porque meu ex me agredia, né? Eu não tinha rede de apoio, então eu tive que aguentar para poder sustentar meu primeiro filho. E comecei a trabalhar, depois de 1 mês ele quis continuar me agredindo. Eu não aceitei mais, até porque eu não tinha mais o meu pai e minha mãe por perto. Seus pais ficaram na Bahia? Na Bahia, eu vim praticamente só, sem ninguém, meu ex que me trouxe. Então eu não tinha ninguém por mim. Encontrei 2 pessoas maravilhosas, que foram as meninas que eu trabalhei. Elas me aconselharam bastante, eu era muito menina, eu era muito novinha. Elas me aconselharam, aí eu me separei, aluguei um quartinho, né, e fiquei morando com o meu primeiro filho. Só que aí a gente começou a passar necessidade, porque eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que criar ele, né, e era muito difícil, realmente era muito difícil. Aí eu tive que levar ele para ser criado pela avó, tive que abrir mão dele mesmo. E ficou com a avó por parte de pai. Porque... Então ele retornou para Bahia? Sim, o pai dele era muito agressivo, então ficou com o pai, com a família do pai dele, né? Consegui me erguer, né? Mudei para uma casa melhor, trouxe minha irmã para morar comigo, tentei buscar ele não quis ir mais, né? Já estava acostumado com a rotina dele lá. E é isso, né? Fiquei bastante tempo trabalhando aqui. Veio a época da pandemia, voltei para casa dos meus pais, porque era da área de risco. Sofri um acidente com meu pai, né? Quase morri. E nisso veio a segunda gestação. Eu namorava com um rapaz, fiquei grávida dele e do meu segundo filho. Na Bahia. Na Bahia. Fiquei lá 1 ano e meio, né? Trabalhei, aí veio foi época de eleição e no norte tem muito disso, né? Para você ficar num serviço, você é obrigada a votar em certa pessoa. Eu não votei em certas pessoas, fui mandada embora.
Então você trabalhava CLT? Era CLT. Eu era muito obrigada, todos nós era obrigada a voltar no partido de quem a gente trabalhava ali, do nosso patrão. Eu não aceitei isso, né? E voltei pra cá. E todo esse processo demorou quanto tempo? Que você foi na Bahia, arrumou emprego, se envolveu com outra pessoa e retornou? Então, foi no começo da pandemia. Quando foi a pandemia, exatamente? 2020, o início de 2020. Isso, eu namorei com um rapaz, né, lá. Mas eu sempre gostei de trabalhar. Eu trabalhei desde os meus 10 anos. Saí de casa muito nova, né? Literalmente eu fugi de casa, né? Então, assim... Decidi fugir de casa aí, fui viver com uma pessoa totalmente errada. Então, a segunda gestação que eu tive, eu já morava com os meus pais, fiquei com os meus pais, tive um menino, né? Comecei a trabalhar, trabalhava de cozinheira. Depois de cozinheira fui pra trabalhar num posto de gasolina. Vim pra cá, voltei pra cá, eu fiquei lá, a pandemia foi 3 anos, eu fiquei lá exatamente 3 anos. Nisso eu voltei pra cá, pra São Paulo, e trouxe o menorzinho, que é o Apolo, né? O Riquelme já tá com 12 anos, ele literalmente não gosta daqui, né? Uhum. Então, eu trouxe o pequenininho e tô lutando com o pequenininho até hoje. Sim. Bom, e hoje em dia, então, é isso. É fazer de tudo que em São Paulo as coisas deem certo. Sim. Você sente isso, que realmente estar em São Paulo, mesmo que seja difícil, te traz um pouco mais de conforto em questão de trabalho? São Paulo tem ótimas oportunidades de emprego, ótimas mesmo. Não falta emprego, assim, falta gente para trabalhar, mas não falta trabalho. Já no norte é muito difícil trabalho, muito difícil mesmo. O pessoal paga muito mal, muito mal. Assim, então quem vive na Bahia, em qualquer lugar assim do norte, vive de algum salário, né? Ou pesca, ou aposentadoria, ou, como é que se diz, Bolsa Família, né? Sim. Então, assim, quem vive lá é assim, eu já gosto de trabalhar, então é bem difícil. Aqui é melhor. Sim. Aqui é 1000 vezes melhor para trabalhar, no caso, né? Então eu opto por viver aqui, que eu tô conseguindo manter minha vida financeira bem, tô conseguindo criar meu filho bem, mesmo que eu estou longe do meu pai e da minha mãe, né? Mas tem meus irmãos aí, a gente se mata de vez em quando, mas tá aí, um ajudando o outro. E você tem quantos irmãos, Ju? Eu tenho o Vinícius, o Daniel e a Jaqueline. A gente somos em 4, eu sou a mais velha. Sou a mais velha. Ajudei minha mãe a criar não, né? Ela trabalhava e eu ficava com o Daniel para ela poder trabalhar, né? Logo depois veio a Jaque, né? Ajudei minha mãe também. E depois veio o caçulo. Minha mãe ia trabalhar e eu ficava com as crianças. E foi isso, né? Então eu comecei a trabalhar desde novinha. Desde 9 anos, minha mãe já me ensinou a fazer um arroz, um feijão, varrer uma casa ali, né? Mas a gente conseguiu, tá conseguindo, devagarzinho. E Gil, só para finalizar, uma coisa que eu não te perguntei, as suas gestações, você tinha quantos anos? Então, minha primeira gestação, eu engravidei com 15 anos. Não porque eu quis, porque meu ex-marido era psicopata mesmo. Né? Ele teve a capacidade de trocar os meus remédios, né? E veio a primeira gestação. Então era um relacionamento abusivo? Muito abusivo, muito abusivo. Pior era com quem eu convivia, né? Eles faziam entender, eles queriam que eu entendesse que aquilo dali era normal, o que eu vivia era normal, porque a mãe aceitou na adolescência, ela queria que eu aceitasse, né? Então muitas das vezes os vizinhos falavam para os meus pais que o que acontecia, né? E meus pais me perguntavam e eu sempre dizia que era mentira de um ou outro, né? Mas aguentei, assim, para poder criar a criança, né? Mas não deu certo, não dá certo. Não dá certo a gente aceitar isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu não aceito isso de ninguém mais. Foi um aprendizado, sabe? Não aceito de ninguém. O segundo eu já não foi muito nova, né? Eu creio que eu tinha uns 24, eu creio. Não lembro direito, mas que ele tem 4 anos, eu tô com 29, não... Acho que eu 25, 26, né? Da gestação. Já não era tão novinha já. Já tinha uma certa consciência.
Mas o primeiro foi bem novinha. Praticamente eu era uma criança com 15 anos. E tudo isso porque seus remédios foram trocados? Sim. Propositalmente? Propositalmente. Mas graças a... tá aí a criança, hoje em dia eu não me arrependo de tê-lo, né? Mãe nenhuma se arrepende de ter seu filho. Só não pude criar, mas está bem criado, graças a Deus. Disso também eu não me arrependo. Eu tive que abrir mão de criar ele por meu pai não chegar a fazer uma besteira, entendeu? Porque como é tudo da mesma cidade, meu ex era muito... Como é que eu posso dizer? Ele provocava muito certas situações, entendeu? Chegou uma vez do meu pai pegar uma garrafa de 600 de vidro e bater na cara dele porque ele me ofendeu pro meu pai. Ele foi me xingar pro meu pai, entendeu? Pai nenhum aceita isso, entendeu? Então, pra meu pai não chegar a fazer uma discórdia ou ter que ir preso por conta de uma pessoa que não merece, eu abri mão. Graças a Deus, a minha ex-sogra cuidou muito bem do meu filho, cuida muito bem dele. Ele sabe que eu sou a mãe, ele vai pra minha casa, fica na casa dos meus pais. Quando eu vou pra lá, ele vai. Ele só não quer morar aqui comigo, hoje em dia. Desde os 6 anos que eu optei por buscar ele já não quis mais. Hoje em dia também a gente chama, ele não quer. Ele falou que só vai vir quando a avó dele morrer. Mas, segundo ele, a avó dele vai viver para sempre, né? Eu falei, então tá bom. Sim. Perfeito, Jô. Que essa nova jornada, que não é nova, já tá aqui tem muito tempo. Sim. Seja, mesmo que seja difícil, que você passe todos esses dias, que te recompense um dia, porque você merece, por todo o seu esforço, toda a sua batalha. Viu? Obrigada. Obrigada mais uma vez por compartilhar toda a sua vida, toda a sua realidade com a gente. Vai ser muito importante. Acredito que não só para um trabalho, que é um projeto que a gente está fazendo, um projeto acadêmico, mas acredito que a gente passar realmente essa visão para outras pessoas. Obrigada. Imagina, gente. A gente finge que é ele, entendeu? E tá tudo bem.